Vamos falar agora que, em uma entrevista, o líder do governo ali na Câmara dos Deputados revelou que a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, deve acabar com os cargos que pertencem ao Centrão. Como é que deve ficar essa relação, então, já bem conturbada, Igor? Conta pra gente. Pois é, o Centrão ele está desembarcando do governo federal, principalmente partidos como União Brasil e Partido Progressistas. Eles já anunciaram que não fazem mais parte da base aliada, já é oficial. Inclusive tem até pressionado ministros como Celso Sabino do Turismo e André Fufuca do Esporte a deixarem esses cargos. Eles não fizeram isso e agora foram punidos, podem ser inclusive expulsos das legendas por conta dessa desobediência, essa infidelidade partidária, conforme eles estão chamando, justamente porque esses partidos estão ali se afastando do governo federal por divergências de opiniões com o presidente Lula. Ano que vem é um ano eleitoral, esses partidos sabem que o presidente Lula passou recentemente por uma baixa de popularidade, então decidiram se afastar do presidente para que essa baixa de popularidade não respingasse nas legendas. Então, União e Progressistas estão saindo do governo federal. Sabendo disso, a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, prepara a canetada, uma demissão em massa de cargos que foram indicados por esses partidos, principalmente dentro da Caixa Econômica Federal. Por lá, há 12 pessoas que exercem a função de vice-presidente. E essas 12 pessoas foram, na maioria das vezes, indicadas por União Brasil e Progressistas. E essas pessoas devem ser demitidas como método de retaliação do governo federal, porque esses partidos saíram da base aliada ao governo. Isso se acirrou muito mais depois que na semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perdeu ali a disputa para a MP que substitui o IOF. A medida provisória garantiria 17 bilhões de reais aos cofres públicos até o ano que vem. Só que o Centrão, liderado principalmente por União e Progressistas, votaram contra essa medida provisória do governo por acharem que o governo já gastou muito e que é necessário não aumentar os impostos e sim cortar gastos. Então, esses partidos que, segundo Fernando Haddad, já tinham prometido votar a favor, votaram contra. Foi considerada ali uma traição desses dois partidos e por isso a Gleisi Hoffmann deve, à canetada, demitir pessoas indicadas por União e Progressistas. Quem confirmou essa informação foi o líder do governo na Câmara dos Deputados, Zé Guimarães. Ele deu uma entrevista ao podcast As Cunhãs e falou a respeito dessas preparações aí, desses preparativos, dessas demissões em massa que devem acontecer já nessa semana. Vamos ouvir. Do caminho que vai, ainda que eles trabalhem na possibilidade da Michelle não ser a candidata, ele vai ser o candidato. O Bolsonaro, eles vão empurrar o Centrão, não é nem o Bolsonaro. Porque a família Bolsonaro não quer que ele seja o candidato, não confiam. Não, Eduardo detesta ele, né? Detesta ele. Então, mas o pessoal do Centrão quer. A chapa do sonho deles é ele, Tarcísio, o candidato, e Ciro Nogueira. Tarcísio. Ah, é o outro Ciro. O Ciro Nogueira não é o Ciro outro Ciro. Ciro Nogueira do Piauí. Ciro Nogueira do Piauí? Bom, vocês ouviram Zé Guimarães falando a respeito do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que anunciou que não pretende se candidatar para as eleições presidenciais porque quer se reeleger governador de São Paulo. Só que o governo federal não trabalha muito bem com essa hipótese, não acredita 100% em Tarcísio, porque Bolsonaro está inelegível e Tarcísio seria ali o nome mais forte da direita para derrotar Lula nas eleições do ano que vem. Então, Zé Guimarães confirmou ali que o governo federal não acredita muito em torno dessa participação de Tarcísio de Freitas somente nas eleições ao governo de São Paulo e que tem muita água para rolar daqui até outubro do ano que vem. Agora sim, nós vamos ouvir Zé Guimarães falando a respeito das demissões em massa em torno dos cargos indicados por União Brasil e Partido Progressistas que deixaram o governo federal recentemente. Vamos ouvir. Eu acho que vai ter um rebuliço tamanho do mundo na próxima semana. Oba! Qual é o rebuliço? A Gleisi vai meter a faca. Como assim? Tá aí.
Mas explica, exatamente. O que é meter a faca em quem? Ela pegou ali... Estou dizendo isso porque ela já me disse, eu tenho que voltar para lá domingo para com ela conversar. Porque a turma vota e vem me ligar. Tem deputado aqui do Ceará que tem cargos. Zé, pelo amor de Deus, Zé, me ajuda. Eu disse, em quê? Não, porque eu tenho um cargo ali na delegacia, não sei das quantas. Eu disse, você tem que se entender com a Gleice. Olha, é besta. Aí ela vai cobrar essa fatura, então. Vai. E ela disse que está com a lista. E eu sei dos trair, né? Os daqui do Ceará, que tem cargos importantes que... Opa! Ela disse que vai meter a faca. Eu acho que... Bom, a avaliação da ministra Gleisi Hoffmann é que não vale a pena o governo federal ser fiel a partidos que não foram fiéis ao governo federal. Então, não tem por que manter uma cota partidária para partidos que não votam com o governo federal. Por isso, essas demissões de vice-presidentes da Caixa Econômica Federal, que devem acontecer ainda nesta semana, como método de retaliação. Se os partidos não foram fiéis ao governo, então não tem por que o governo ser fiel a esses partidos. Então, são cargos que vão ser vagos para que o governo destine a outros partidos da base e evitar que mais legendas deixem o governo federal em um ano pré-eleitoral. Então, é uma costura que a ministra Gleisi Hoffmann vai fazer daqui para frente para evitar que a base aliada ao governo seja mais fraca ali no Congresso Nacional. A gente vai seguir acompanhando, então, o anúncio dessas demissões que devem acontecer principalmente dentro da Caixa Econômica Federal. Rose. Após o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ter anunciado a aposentadoria, o presidente Lula deve correr contra o tempo para achar um substituto. E aí, Igor, queremos saber dos nomes que já estão na pista aí para assumir a cadeira deixada por Barroso. Bom dia para você. Oi, Rose, bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Uma ótima semana para a gente. É isso, aquilo que era um bastidor, aquilo que a gente trazia já há algumas semanas se concretizou. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou que vai se aposentar do cargo no Supremo Tribunal Federal de forma antecipada. Pela regra, um ministro do Supremo pode ficar no cargo até 75 anos, algo que só vai acontecer com Barroso daqui a 8 anos. Mas devido a algumas insatisfações, alguns desgastes da imagem da Suprema Corte, então ele decidiu antecipar essa aposentadoria. Também nos bastidores, agora aqui no Palácio do Planalto, o que se fala é que o presidente Lula precisa ter pressa para escolher o substituto de Luiz Roberto Barroso. E aí gerou-se então as especulações em torno dos possíveis nomes. A nossa produção preparou uma ilustração mostrando para vocês quem são esses possíveis nomes. Vou pedir para colocar no ar agora. Olha só, nós temos aí o atual advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias. É advogado, tem uma boa articulação política, entende muito dessa situação com o Poder Judiciário, haja vista que o advogado-geral da União representa o governo federal no Poder Judiciário e é considerado um homem de confiança do presidente Lula, portanto, é considerado o nome favorito para assumir a cadeira que hoje é ocupada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Um segundo nome que vocês acompanham é do ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Ele se aproximou demais do presidente Lula de 2023 para cá, principalmente por causa dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O nome dele não é considerado o favorito, porque nos bastidores o presidente Lula pretende lançar Pacheco como candidato ao governo de Minas Gerais. Então ele seria ali uma carta na manga, um plano B para indicação no STF, ainda não está resolvido. E tem também o ministro Vinícius Carvalho, atual controlador-geral da União. O CGU ganhou forte repercussão depois que a controladoria deflagrou a operação Sem Desconto, que desarticulou aquele esquema bilionário de fraudes no INSS. Então o nome dele também é muito cogitado para assumir a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então esses são os três principais nomes
indicações são indicações consideradas políticas, mas é algo tradicional, é algo comum. Cabe ao presidente indicar o ministro do STF e essa indicação sempre é de alguém da confiança, alguém próximo ao presidente, ou seja, sempre é uma indicação política. Agora, é somente uma indicação. Quem dá o aval é o Senado Federal. Assim que o presidente Lula escolher um desses nomes, então o nome dele vai ser levado até o Senado, vai passar pela CCJ, da CCJ vai direto ao plenário e ali o Senado vai então dar o aval ou não para essa indicação do presidente Lula. São precisos pelo menos 41 votos para que a indicação do presidente seja aprovada. Agora, Barroso, o próprio ministro Luiz Barroso, ele tem uma preferência por uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Daniela Teixeira. É um nome considerado extremamente técnico, um nome não envolvido em polêmicas, diferente dessas 3 indicações que a gente colocou aí na tela, e é uma amiga próxima de Luiz Roberto Barroso. Então, ele tem ali articulado com o presidente Lula para que a escolha não seja política, e sim técnica, e de uma mulher. Haja vista que dos 11 atuais ministros, apenas a Carmen Lúcia representa ali as mulheres no Supremo Tribunal Federal. Então, a preferência de Barroso para substituí-la é a ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça. Também é um nome que começa a ser cogitado ali nos bastidores. O presidente Lula deve fazer essa indicação nos próximos dias. O presidente tem algumas outras prioridades, como, por exemplo, a viagem à Itália. O presidente Lula não está no Brasil. Logo depois ele vai para um evento na Malásia, onde deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ali resolverem questões do tarifaço. Passada então essa situação, vem a COP30 e aí somente depois Lula deve indicar um nome para substituir Luiz Roberto Barroso. Rose. Pois é, Igor, tem a preferência de Barroso, tem a preferência de Lula e nessa arte é interessante a gente observar quando você trouxe para a gente todos esses 3 nomes. É claro que a preferência de Lula é por Jorge Messias. O presidente Lula tem esse histórico de premiar pessoas que são fiéis, né, ao seu governo e Jorge Messias é essa figura. E basta lembrar também da época do escândalo do Mensalão no governo Dilma. O Jorge Messias é o famoso Bessias, que a presidente Dilma na época falou assim, liga para ele para entregar lá pro Lula o papel para ele assumir a Casa Civil, para evitar que ele fosse preso na época do escândalo do Mensalão. Acredito que isso, inclusive, vai ser até um impeditivo na hora da sabatina ali no Senado, porque a oposição vai vir com força lembrar desse assunto, né, Igor? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!